Saudações, turminha. Bem-vindos a mais um vídeo do Blog do Chiquito. Delícia! Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Chiquito, aqui do canal do Blog do Chiquito no YouTube. E eu vim aqui com meu cachimbinho aceso, com a minha canequinha de café, porque hoje o assunto é importante e a gente precisa tratar ele com a maior calma do mundo. Hoje falaremos de compressores. Finalizaremos aí os fundamentos de aerografia falando do maior amigo do aerógrafo, que é o compressor. Mas antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com os amigos, ajuda o Chiquitão aqui, Chiquitão tá te ajudando, tá na hora de você ajudar o Chiquito com o seu like, com a sua assinatura aí, você vai ativar o sininho, vai ser membro do canal, vai vir ajudar aqui o Chiquito e o Chiquito vai continuar te ajudando. Então bora lá falar de compressor, mas antes, roda a vinheta. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do Blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do Blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Os padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, workshops e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog, e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos. Acesse o site apoia.se/blog do Chiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$5. O link está na descrição. Então vamos lá falar do nosso amigo, o compressor, o companheirinho barulhento ou não de nossas horas na bancada. Já tivemos algumas aulas de aerografia, então você está afiado, aí você já está sabendo qual aerógrafo comprar, qual aerógrafo vai usar, como vai usar, que tinta que vai pôr e tudo mais. Tá? Mas faltou falar sobre compressores e hoje eu vou dar uma leve resumida no assunto, nem tão resumido assim. E não custa lembrar, se você virar padrinho do Blog do Chiquito, através do site apoia.se/blog do Chiquito, você tem acesso a um workshop que rolou agora no ano de 2021 sobre aerografia, um workshop completo, tem história do aerógrafo, tem compressores, tem fundamentos, tem treinos, tem exercícios, muito legal. A gente está extraindo pedaços desse workshop para trazer aqui no YouTube para você. Se você demanda performance da sua pintura, você quer teus kits nos trinks, não basta você investir somente em aerógrafo, você precisa ter um compressor bacana do seu lado, um compressor eficiente, um compressor que vai te ajudar, vai resolver seus problemas e não vai te deixar na mão, não vai ter pane. Você precisa de uma linha de ar com qualidade, você precisa que seu compressor te ofereça pouca ou nenhuma umidade nessa linha de ar. Você precisa de um fluxo contínuo no seu aerógrafo. O seu aerógrafo não trabalha com ar pulsando, ele precisa do ar contínuo, na pressão adequada, de preferência regulável e, o mais importante, pressão constante. Ou seja, você consegue trabalhar e ao longo do seu trabalho a sua linha de pressão ali sai sempre com a mesma quantidade de ar. E é interessante, mas não obrigatório, que o seu compressor, além de tudo, seja silencioso. Afinal, nós estamos trabalhando em pequenos ambientes, pequenos quartinhos, cantinhos, na sala de casa, na cozinha. Você não vai meter aquele compressorzão de posto de gasolina batendo na tua casa para empurrar um aerógrafo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então vamos relembrar aí o que a gente precisa ter num compressor para você levar em consideração
marca, modelo e tamanho de compressor que você vai comprar. Primeira coisa, fluxo de ar contínuo. O aerógrafo ele só funciona bem com ar contínuo. O ar do compressor não pode pulsar. Então não importa qual modelo de compressor você irá comprar, ele tem que oferecer uma linha de saída de ar contínuo. Tá? Esse é um dos requisitos que menos dá para trabalhar no compressor, tá? Porque o aerógrafo precisa de ar contínuo. Então não importa aí qual tipo de compressor que você vai usar, certifique-se que ele te ofereça um ar contínuo. Se seu aerógrafo pulsar, ele não terá desempenho, ele não terá qualidade, seu aerógrafo será um cocô. Seu compressor precisa te oferecer alguma pressão. Hoje em dia é muito comum a gente ver no mercado pequenos compressores, né, compressores de mesa, compressores acoplados ao aerógrafo. Esses compressores, eles não geram muita pressão. Eles vão gerar aí algo em torno de 8 a 10 PSI. Eu recomendo que você tenha algum compressor que te ofereça com constância pelo menos 15 PSI. 15 PSI é uma pressão baixa, porém já é uma pressão bastante trabalhável dentro da recomendação aí dos principais fabricantes de tinta e principais fabricantes de aerógrafo. 15 PSI já dá para trabalhar, não é uma pressão muito alta. Compressores pequenininhos, compressores de mesa já conseguem trabalhar com 15 PSI. Se puder ter um compressor que vá mais forte, 20, 35, 60 PSI, é melhor. A gente não vai até tão longe assim, né? A gente vai trabalhar 30, no máximo 40 PSI. Mas, se você puder, né? Você sabe que quando você trabalha com um compressor assim que tem bastante margem, ele vai trabalhar com uma certa folga, então ele vai se esforçar menos. Se você trabalha com um compressor que te entrega até 80 PSI e você exige 30 dele, você sabe que você está trabalhando com uma folga, ele vai esquentar menos, ele vai trabalhar mais confortável. Então aí, quanto mais forte for seu compressor, melhor. Seu compressor precisa te oferecer recursos anti-umidade. Existem basicamente dois recursos anti-umidades encontrados dentro de um compressor. O filtro, ele tem um elemento lá, o filtro com manômetro e regulagem de pressão, ele tem um elemento filtrante que serve para filtrar água e óleo. E o principal recurso anti-umidade, eu vou explicar para vocês como a umidade aparece dentro do compressor daqui a pouco, mas o principal recurso anti-umidade de um compressor é o reservatório. Então, a gente já sabe aí que é interessante ter compressor com reservatório. É interessante também que o seu compressor te ofereça controles de pressão. É comum a gente ter que trabalhar com pressões diferentes. Então, se você tiver um compressor que te ofereça diferentes pressões, tenha lá um manômetro, um reloginho, uma válvula para você regular a pressão que você precisa e conseguir adequar seu uso, também é interessante. Quais as principais opções de compressores que nós temos hoje em dia? A porta de entrada para aerografistas hoje são os famosos mini compressores que você acha aí no Mercado Livre, você acha no AliExpress. São os mini compressores, eles são pequenininhos, eles são barulhentinhos, mas dá para trabalhar perto deles numa boa. E tem até esses conjuntinhos que vem compressor e aerógrafo, baratinho, 300, 400 reais. Eu não os uso, mas eu vejo esses conjuntos com bons olhos. Eu recomendo. Tá começando, nunca mexeu no aerógrafo, nunca teve um compressor, nunca teve nada, que é um conjuntinho aí interessante para começar, dar os primeiros passos, montar os primeiros kits. O mini compressor, ele é uma opção válida, sim. Você vai aprender algumas coisas nele para depois você passar aí para o seu equipamento definitivo, tá? Então, o Chiquito aqui não vê problemas em você utilizar mini compressores. Já compra aquele conjuntinho lá, mini compressor com um aerógrafo baratinho que vende ali no AliExpress, no Mercado Livre. Você já vai conseguir brincar bastante depois ainda dessas aulas todas que a gente já deu de aerografia. Você vai conseguir extrair alguma coisa deles.
Eles são bons? Não. Não, não são bons. Tá? Eles são fracos, eles fazem muita água na linha de ar, eles não empurram todas as tintas, eles não conseguem dar suporte para todos os tipos de aerógrafo. Eles são bem fraquinhos. Mas para quem está começando, não quer gastar muito, não está com a mesa definitiva ainda, não tem a bancadona, tá? Vale a pena sim, vale a brincadeira sim, os mini compressores. O segundo tipo de compressor que a gente pode encontrar por aí é o compressor de diafragma. O mini compressor é um compressor de diafragma, mas deixa ele separado desses aqui. Vamos mostrar os compressores de diafragma. O compressor de diafragma, ele tem um motor elétrico. Esse motor elétrico gira uma biela. Nessa biela está presa um pistão que aciona um diafragma. Esse diafragma empurra ar para uma câmera e essa câmera tem uma saída de ar. É muito comum achar esse tipo de compressor por aí. Então a gente tem alguns exemplos aí, os compressores da Wimpel, da Sajima, da Torre Brasil, e tem uns compressores também de marcas que não são de modelismo, não são de aerografia, que fazem esse tipo de compressor. É como se fosse um motor de carro, né? Só que ao contrário, de vez o pistão mover o bloco, é o bloco que move o pistão para gerar o ar. Tá bom. É um bom tipo de compressor, eles são estáveis, eles são seguros, eles conseguem trabalhar com boas pressões, existem eles em tamanhos reduzidos para aerografista, então é um equipamento legal, a gente acha alguma coisa interessante por aí. Tem que tomar cuidado que geralmente esse tipo de compressor, ele é o mais barulhento de todos. Existem esses específicos para modelismo, como os da Wimpel, como os da Sajima, da Torre Brasil, alguns até de marca, né? Existem esses compressores para aerografista. Geralmente a aerografista usa compressores mais silenciosos. Se você for partir para um muito grande, desses de casa de construção mesmo, eles são muito barulhentos, tá? Você toma cuidado de trabalhar com eles. Se você vai escolher esse tipo de compressor, tenta pegar sempre os mais completinhos, tá? Evita pegar o sem reservatório ou sem manômetro. Tenta pegar o mais completinho. E o terceiro tipo de compressor que a gente chama de compressor de motor de geladeira, né? O nome certo dele é motor tanque, mas chama de motor de geladeira, todo mundo vai saber do que você está falando. Ah, bom. Ele tem um funcionamento diferente, ele parece um compressor de diafragma, só que esse pistão gira dentro da própria câmara de ar dele. Então isso faz com que ele abafe o som e ele trabalhe de maneira mais silenciosa. Na minha opinião, é o melhor compressor que tem para aerografia, para quem trabalha indoor, em pequenos lugares. Eu tenho um, ele funciona aqui nos vídeos, nas lives, mas ninguém ouve, ninguém percebe. Eles são muito seguros, eles são muito bons de trabalhar, né? Imagina assim, eles têm a mesma confiabilidade da sua geladeira. Sua geladeira passa anos e anos e anos ligada sem te dar dor de cabeça. Demora até um motor de geladeira dar problema. Seu compressor é feito com o mesmo motor, então ele tem muita confiabilidade e ele fica lá discretinho trabalhando no canto dele, não incomoda, não acorda ninguém. O maior perigo do motor de geladeira, na minha opinião, é você ir dormir e esquecer ele ligado. O que vai acontecer com você? Você vai acordar no dia seguinte e vai encontrar seu compressor ligado com pressão. Esse é o maior problema, o maior perigo desses motores. É verdade. Não tem como não mencionar que esse é o melhor tipo de compressor e o mais recomendável para você. A minha dica é o seguinte: você que está chegando agora, você está assistindo aqui um curso de plástico modelismo no YouTube, né? Então você está chegando agora, você está aprendendo as coisas, coloca um compressor de motor de geladeira aí no seu alvo, na sua wish list, aí, sua lista de desejo. Enquanto você não consegue realizar esse sonho, fica com o pequenininho, fica com o mini compressor. Eu vejo meus alunos tendo muito problema nas escolhas intermediárias. O pistãozinho da Wimpel, da Sajima, que tem um reservatório, que tem um filtrinho, ele é muito bom. Ele é muito bom.
Eu tenho um aqui trabalhando comigo há 17 anos. E por muito tempo ele foi o meu único compressor. Então ele trabalhou todos os dias aqui para mim. Continua trabalhando, ele está lá de backup, ele empurra alguns dos meus aerógrafos, alguns aerógrafos que tem conexões específicas eu uso nele. Ele funciona super bem. Porém, o que eu digo para vocês é que eu comprei esse meu compressor em 2006, foi isso? 2006, acho que foi isso aí. E eles tinham uma qualidade melhor. Hoje em dia eles estão um pouco diferentes, eles mudaram um pouco o layout, o cabeçote, e eu vejo muita gente tendo problema. Então eu vejo muita gente que comprou o compressor muito tempo depois de mim e já teve problema, e o meu continua lá trabalhando firme e forte. Evita de comprar o pistãozinho sem o reservatório e principalmente sem o filtro. Eu vi um esses dias para vender sem o filtro. Sem o filtro não dá, mas evita sem o reservatório, tá? Fica no modelo de entrada, fica no baratinho até você ter grana suficiente para comprar o seu compressor definitivo. O que um bom compressor precisa ter? Como que você identifica um compressor bom? O bom compressor, ele tem bastante potência. Como eu disse para você, a gente vai trabalhar em torno de 15 a 30, 35 PSI, já é uma pressão bastante grande para os nossos aerógrafos, para as nossas tintas. É importante você ter um compressor que trabalhe bem nessa pressão, tá? Então, um compressor que te entrega mais potência que isso, você sabe que quando ele tiver com 30, 20, 25 PSI, ele vai estar trabalhando com folga, ele vai te entregar esse ar com certa tranquilidade. Reservatórios são importantes. O reservatório é a principal linha de defesa do compressor contra umidade. A umidade se forma dentro do diafragma, dentro do pistão, devido às altas temperaturas. O ar ele vem em temperatura ambiente, ele é sugado para dentro do compressor. Dentro da camisa do compressor ele vai elevar demais a sua temperatura devido à pressão, inclusive. Esse aumento de repentino de pressão, esse ar pressurizado vai ser jogado para uma outra câmara. Nessa outra câmara ele vai expandir e perder temperatura rapidamente. A água se desprende do ar e se você não tiver mecanismos contra essa umidade vai vir do seu aerógrafo e, acredite, você não quer água vindo pela sua mangueira do aerógrafo. Exatamente. O reservatório é a principal defesa contra a umidade. Pouca gente sabe. Ele tem esse nome, as pessoas acham que o reservatório do compressor serve para reservar, para represar ar, para você encher ele e ficar usando o ar dentro dele. Não é bem isso, tá? É isso também, só que isso não é nem a principal função do reservatório. É mesmo, é? O reservatório pega o ar que sai da camisa do pistão, expande dentro dele, ele vai ter uma expansão rápida, ele vai perder muito calor, ele vai decantar a água e essa água vai ser armazenada no fundo do reservatório, tá? Então, na verdade, seu reservatório ele serve mais para represar a água da sua linha de filtragem do que o ar. Lógico que se você tiver uma litragem boa no seu reservatório, o que você vai acontecer é que seu compressor ele vai trabalhar com uma constância maior. Ele vai demorar para encher aquele reservatório, ele vai trabalhar mais para encher aquele reservatório, mas quando ele encher aquele reservatório, ele vai também poder passar por maiores tempos desligado, porque você vai ficar usando a pressão que está reservada ali naquele cilindro. Ele vai passar maiores tempos ligados e maiores tempos desligados. Isso exige menos do compressor, dos seus mecanismos de acionamento, o termostato e o presostato. Então ele vai ficar armando e desarmando menos, então isso acaba aumentando a vida útil do seu motor. Ele não se incomoda de estar desligado, ele não se incomoda em estar ligado, ele se incomoda de ficar sendo ligado e desligado, ligado e desligado, ligado e desligado. Isso atrapalha o motor. Então, quando você tem um reservatório grande, além de você se proteger contra a umidade, você vai dar
um funcionamento mais pleno, mais amplo para o seu compressor, ele vai sofrer menos. Bons compressores têm bons presostatos. O que é um katsu de um presostato? O presostato, ele desliga o seu motor, ele desaciona o seu compressor conforme a pressão da qual ele está regulado. Seu compressor pode girar numa pressão de até 100, 120 PSI, no caso dos motores tanques. Os motores tanques de geladeira, eles têm essa capacidade, mas a gente não precisa dessa capacidade. A gente trabalha com eles gerando 60, 80 PSI dentro do reservatório, e aí você precisa ter um presostato que, quando o compressor chegar nessa pressão, ele vai lá e desarma seu compressor. Bom, se ele chega até 120, ele trabalhando com 60, 80 PSI, você sabe que ele está trabalhando com uma certa margem, então você não está estrangulando o seu motor, você não está sufocando ele. Já é uma garantia de que você vai estar gerando menos calores desnecessários dentro da camisa do pistão dele, dentro da camisa do diafragma. Então já é uma garantia que você vai estar trabalhando com um ar mais limpo, um ar menos úmido e também com menos óleo. Quanto mais esquentar o cabeçote do motor do seu compressor, mais óleo sobe, isso se você estiver trabalhando com um compressor a óleo. Alguns compressores trabalham sem óleo. Então um bom presostato faz com que o seu compressor trabalhe sempre nas pressões corretas, abaixo do seu nominal, para ele ter uma certa folga, né? E ainda você vai regular o seu manômetro para trabalhar com 20, 25 PSI, então você vai estar dando bastante margem para o seu motor trabalhar sem estrangular ele, sem sobrecarregar ele demais. Bons compressores têm termostato também. O termostato desliga o seu compressor quando ele alcança determinadas temperaturas. O termostato, ele não funciona o tempo todo no seu compressor, ele só funciona quando o seu compressor está sendo exigido demais. O termostato é importante. Temperaturas elevadas no seu compressor podem gerar desde problemas menores, como o surgimento de umidade na linha, mas também evita que o seu compressor trabalhe com temperaturas elevadas demais e gere atritos desnecessários, desgastes desnecessários, elevação da temperatura do óleo desnecessário, que vai causar dano no seu motor. Então presta atenção se o seu compressor tem termostato. Eu já vi alguns compressores vindo da China que não tem termostato. Aí o motor vai ficar acionado até fundir. Toma cuidado. O presostato garante que em determinada temperatura seu compressor será desacionado por segurança para que ele não quebre. E outra coisa importante que vai ter num bom compressor são os manômetros com filtro. Presta atenção. O compressor de mesa pequenininho não tem. O compressor que vai estar rachado no aerógrafo não tem manômetro nem filtro. Os filtros servem tanto para segurar a umidade e o óleo que pode subir do seu motor, e os manômetros garantem que você controle a saída de ar na sua linha de pressão. Alguns compressores podem ter 2 manômetros. É legal compressores com 2 manômetros. Um te mostra a pressão dentro do cilindro e o outro te mostra a pressão de saída da linha. Então você sabe o quanto que você está recebendo no aerógrafo e quanto que você tem guardado em pressão, em PSI, dentro do reservatório. Isso é o mais legal de todos, tá? Mas pelo menos um filtrinho com manômetro regulável, isso é coisa simples, isso é coisa barata. Se seu compressor não tiver um desse, é porque seu compressor é muito vagabundo. Então é isso. Então acabamos conseguindo falar quase tudo. Se você quiser ir mais a fundo nesse tema, saber mais sobre compressores, lembrando que tem nosso workshop de aerografia lá para padrinhos. Você acessa o nosso apoia.se/blog do Chiquito, vira padrinho, recebe um monte de vantagens, entre elas assistir os workshops
tanto ao vivo, quando eles acontecem, quanto gravado. Tem um lado de aerografia, a gente fala bastante sobre compressores. E em breve a gente repete esses workshops aí todos, para todo mundo poder assistir esses workshops ao vivo. Seja padrinho do blog do Chiquito, ajude na manutenção do canal, ajude o Chiquito a te ajudar a fazer vídeos como esse e outros que vão vindo por aí. Então eu vou ficando por aqui, espero ter esclarecido para você o que é interessante de ter num compressor para aerografia. Não basta você ter um bom aerógrafo se você não tiver um bom compressor. Os dois trabalham junto. Então, espero poder ter te ajudado. Deixa sua pergunta, sua dúvida aqui embaixo que a gente responde, tá bom? Fica ligado também nas nossas lives, todas as quartas e sábados aqui no YouTube. Quartas às 19 horas e sábados às 16 horas. E a gente fala mais a respeito disso, montagem e tudo mais lá nas lives. Bom, já vou ficar por aqui, vou encerrar o vídeo de hoje. Fiquem bem, fiquem em paz, montem seus kits e a gente se vê no próximo vídeo do blog do Chiquito. Beijo, YouTube, fui! Conheça o curso de plastimodelismo do professor Chiquito. Já são 14 anos de experiência lecionando plastimodelismo e treinando modelistas para competições. Mais de 300 modelistas já foram treinados pelo Chiquito e centenas de prêmios conquistados com alunos. Aprenda plastimodelismo montando seus kits, sempre com aulas presenciais para a cidade de São Paulo ou aulas virtuais, sempre ao vivo, para todo o Brasil e para o mundo. Aprenda aviação, militaria, autos, navios e o que mais você quiser montar. Do básico ao avançado, aerografia, montagem de dioramas e figuras. Aulas com horário marcado. Mas atenção, as vagas são limitadas. Para mais informações, agenda e valores, entre em contato com o número ou e-mail que está na descrição do vídeo. Ah, e vale lembrar, todos os modelos desse comercial são modelos dos alunos do Chiquito. Venha ser um aluno do professor Bruno Chiquito. 14 anos lecionando o plastimodelismo.